Olá, meu nome é Aisha Coraci e estou aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de janeiro, para parabenizar a todos vocês que se dispuseram a mergulhar comigo nessa jornada de cura da nossa criança interior. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como que vai acontecer essa imersão, o passo a passo, e qualquer dúvida também vocês podem me procurar no privado. Bom, para começar, parabéns a todos vocês pela confiança em vocês mesmos, porque esse é o grande passo, né? A gente sair da nossa zona de conforto para a gente acessar os nossos medos, a partir dos medos a gente entrar nesse campo de aprendizagem e a partir do campo de aprendizagem a gente entrar nessa zona que é esse espaço da maior felicidade, que é realizar aquilo pelo qual nós viemos, né? Trazer os nossos talentos e os nossos dons aqui para a Terra. Bom, então vou estar conduzindo vocês ao longo desses 7 dias. É uma jornada passo a passo, como um processo mesmo. A principal característica, assim, a principal atitude de vocês ao longo desse processo é não julgar. Entender que a nossa criança, esse ser interno, né, essa criança interna que a gente carrega, ela nos acompanha ao longo da nossa vida. E essa criança, ela precisa de um olhar e de um cuidado nosso como adultos para com ela como criança. Então, quando a gente começa a acessar esse campo da criança interna, às vezes a gente vai ter vontade de fazer coisas que na nossa mente consciente vão parecer a princípio ridículas, né? Tipo, nossa, que vontade de tomar um sorvete, ou então que vontade de ir balançar, né? Ou que vontade de brincar. Então, assim, deem espaço para que essa criança possa habitar, né? E possa florescer dentro de vocês. Então, esse é o primeiro passo. Então, ter essa atitude de não julgamento, de acolher, de olhar para sua criança interior e ouvi-la, ouvir o que ela traz para você nesse momento, ao longo desses 7 dias, ok? Então, assim, não se sintam ridículos por fazer palhaçadas, não se sintam bobos por querer rir à toa, que esse é o processo que a gente espera mais para o final dessa imersão, porque no começo a gente vai começar cutucando a ferida, né? Essa criança ferida dentro de nós. Por quê? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, né? Por que que eu quis trabalhar esse tema? Bom, vou me apresentar. Todos vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece tão profundamente, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Aisha Coraci, como eu já havia dito, sou terapeuta, reikiana, né? Mestre em reiki, trabalho com constelação familiar, também fiz formação em medicina chinesa, formação em acupuntura, shiatsu, tenho também formação em auriculoterapia, sou pedagoga, fui professora, né? Esses últimos 3 anos e meio da minha vida eu pude estar na sala de aula com crianças, o que também para mim foi muito bom porque me trouxe esse olhar para entender e ver como a criança sente, pensa e age no mundo, né? E para além disso, eu já trabalho com terapia há mais de 15 anos. Sou reikiana desde os 16. E depois que eu adentrei esse mundo das constelações, né, sistêmicas familiares, esse tema da criança interior foi um tema que brilhou para mim. Foi um tema que, porque pelo menos assim na escola onde eu me formei, a visão, né, que os professores nos passam sobre a criança é que a criança é aquele ser birrento, a criança é essa parte nossa que faz manha, que é carente, que quer chamar atenção. Então, quando a criança está dando muito trabalho, a gente coloca o nosso adulto e segue para a vida. E aí, nisso, isso era uma coisa que não fazia muito sentido para mim. Eu falei assim, como que a gente deixa essa criança e segue com o adulto?
Então, o que eu vou passar para vocês ao longo desses 7 dias é um pouco sobre a minha experiência, para olhar para esse ser a partir dessa visão sistêmica, para olhar para o ser que é a nossa criança interior, né? Essa criança interna que a gente carrega. Porque as minhas primeiras constelações, ela aparecia no meu campo, né? A criança de quem eu estava constelando. Porque era o tema que naquele momento estava pulsando em mim. Era algo que eu queria me aprofundar. E então eu fui percebendo que não adianta a gente deixar a criança de lado, a gente colocar a criança para lá e falar assim: não, agora eu vou ser adulta, eu vou crescer, eu vou seguir na vida. Tudo bem, racionalmente sim, racionalmente a gente faz isso. À medida que a gente foi crescendo, depois da nossa adolescência, que a gente foi se tornando adulto, a gente é como se cortasse um pouco essa conexão com a nossa criança, né? A gente fala, deixa isso pra lá. E muitas vezes, é algo até para vocês observarem, né, em vocês, quem tem essa dificuldade de brincar, quem tem essa dificuldade de entrar nesse universo lúdico, quem tem essa dificuldade de ter mais leveza na vida é porque tem uma criança ferida. E tem uma criança ferida que está muito escondidinha em algum quarto escuro aí dentro de vocês. Então, esse é o primeiro passo, é a gente abrir a porta do quarto escuro e aproximar da nossa criança, né? Então, a partir dos movimentos que eu fiz de constelação, eu pude perceber que se a gente quer curar as nossas dores profundas, a gente precisa libertar nossa criança. A gente precisa dar um bom lugar para ela. A gente precisa caminhar de mãos dadas com essa criança. Porque é a criança que traz esse sentido de leveza, de espontaneidade, de alegria genuína. Então, se a gente tem uma criança que está presa, adormecida dentro de nós ou esquecida, essa leveza, né, e todas essas qualidades que a criança traz também vão estar aprisionadas dentro de nós. Ok? Bom, então o primeiro passo é esse: a gente ter essa coragem de abrir a porta para entrar em contato com essa criança, que nada mais é do que a criança que nós fomos na nossa primeira infância, e muitas vezes talvez a gente também carregue alguma dor da nossa criança na segunda infância, né? A nossa primeira infância é esse primeiro setênio. Então, quando nós tínhamos, né, do nosso nascimento até os 7 anos. E ao longo, né, dessa imersão, vocês vão poder encontrar símbolos, pistas. A gente, né, eu vou fazer meditações, vou dar um pouquinho de uma parte teórica. Não é um curso, então não tem um aprofundamento, né? Filosófico, um aprofundamento acadêmico, é uma imersão, então a experiência é o mais importante nessa imersão, é que vocês façam as atividades, não importa o horário. Eu vou mandar sempre de manhã, para quem tiver disponibilidade de fazer pela manhã, mas vocês podem fazer à tarde ou à noite. O importante é que todo dia vocês façam a tarefa do dia. Se teve um dia que por qualquer questão, a gente sabe que acontece, imprevistos, vocês tenham que pular, no dia seguinte vocês façam essa que vocês perderam. E não façam duas no mesmo dia, ok? Então, é uma atividade, né? Vai estar escrito primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e vocês vão acompanhando passo a passo. Material necessário. Isso é importante. Importante ter um caderno. Não precisa ser caderno novo. Pode ser um caderno que vocês já tenham, que esteja aí parado. Quem não tiver caderno, né? E hoje é segunda e hoje a gente já começa com as meditações. Pode começar numa folha. Podem pegar folhas em branco. É importante ter lápis para escrever. Lápis de cor, canetinha ou tinta, algo que você deixe disponível para que essa criança se expresse, ok? E é importante anotar, é importante vocês terem esse diário de bordo, que é esse contato profundo com a sua criança interna, ok? Porque muitas vezes o nosso ego, ele vai dizer assim: ah, não precisa, eu vou lembrar, deixa que eu só penso nisso. Então, no fundo, tem uma resistência interna, né? Percebem? E essa resistência vai fazer de tudo para que você não acesse essa dor.
Porque o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa mente, ela foi programada, né, para nos tirar da dor. Então, por isso que muitas vezes a gente recalca, por isso que muitas vezes quando uma criança vive uma situação muito difícil, ela apaga da memória. Aquilo some para o corpo, né, não ter que sentir de novo aquela dor. Então é muito importante que vocês anotem e escrevam, que seja uma linha, não importa, mas que vocês dediquem um tempo do dia para fazer, para estar em contato com isso, para aprofundar, para mergulhar mesmo na imersão, ok? Então, material, tá tudo certo, né? O caderno, lápis, canetinha, tinta, o que vocês tiverem aí à disposição. Um tempinho, quando vocês forem fazer a atividade, de preferência estar num lugar sozinhos, né? Que não tenha interferência dos filhos, marido, pai, mãe, etc. Que vocês possam, que seja meia horinha, se recolher, falar. Vocês podem até dizer, eu vou fazer meditação agora, né? E esse tempo vocês fecham a porta, preparem esse ambiente. Não precisa colocar música, porque eu vou mandar algumas músicas quando for a hora de fazer as atividades. Então, assim, mas prepare esse ambiente, tá? Para que isso possa aflorar dentro de você. Porque eu digo muito isso, assim, nas minhas constelações, né? A gente só cura aquilo que a gente traz para a consciência. O que está no nosso inconsciente ainda é inacessível. Muitas vezes o inconsciente, por símbolos, pelos sonhos, repetições, aquele horário que a gente vê repetido, o inconsciente, às vezes, ele tenta acessar, tenta mandar alguns sinais para que algo precisa ser visto, aqui tem algo que precisa ser visto, tem algo que precisa ser sentido, presta atenção. E muitas vezes a gente não presta, né? A gente não presta atenção no nosso corpo. A gente não presta atenção em nós. Na maioria das vezes a gente nem tem tempo pra gente, né? Quem dirá para se cuidar. Então, o que vocês estão fazendo hoje é dar um grande passo em contato com esse amor profundo também que já existe dentro de vocês. Então, parabéns mais uma vez pela confiança em vocês mesmos, pela confiança no meu trabalho e tudo que vocês precisarem, vocês podem conversar comigo no particular, no meu WhatsApp. Porque esse grupo, só eu vou mandar as informações, as mensagens, para ficar organizadinho. Caso alguém perca algum dia, precise fazer no outro, se todo mundo começa a mandar mensagem, a gente perde também o foco e o sentido. É muito importante a gente ter foco no que a gente quer fazer, né? Além da disciplina, de disponibilizar um tempo para fazer aquilo, e essa disposição em olhar para o que aparecer. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de gargalhar, gargalha. Se tiver vontade de dar cambalhota, dá. Se tiver vontade de subir em árvore, suba. Se tiver vontade de comer doce, abra esse espaço para você. Você não vai engordar. Eu falo que quando a gente come doce para nossa criança interior, a gente não engorda. Gente, eu faço isso. Eu como doce. E vocês podem ver que eu sou magra, né? Então eu sempre falo, é para minha criança. Não é que eu como uma caixa de bombom, mas de vez em quando ela me pede, eu como. Então tem uma balinha, sabe? Assim, um baleirinho com algumas balinhas, assim, que se tiver vontade, você vai e come uma, porque aos pouquinhos você vai nutrindo e vai entrando em contato, tá bom? Bom, um beijo no coração de vocês e agora eu vou mandar também a meditação e as atividades.